Meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu retorno a esta casa e é sempre um prazer poder atender o convite do bispo. E o meu desejo é que Deus abençoe ao bispo, a sua esposa, a sua família, e assim sendo que a bênção de Deus alcance a toda a igreja. Deus abençoe aos pastores dessa casa, aos líderes, assim como também os membros e as suas famílias, que você saia daqui hoje convicto de que a bênção de Deus está sobre você e a sua casa. E eu vou falar que nem Pedro, depois de um culto de libertação, de cura que Jesus operou, se eu não me engano, no capítulo 2 de Marcos, quando acabou todo aquele operar de Jesus no meio dos enfermos, Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, bora para minha casa. Nós vamos tomar um chá, vamos tomar um café, comer uma janta. Acabou o culto, mas o meu desejo é que o Senhor Jesus vá para minha casa. E que nessa noite você fale como Pedro: Jesus, acabou o culto, mas eu quero que o Senhor vá comigo para a minha casa. Eu quero te levar para a minha casa e, se possível, não saia mais, permaneça. É muito lindo ver Jesus operar no culto, mas ter uma vida de intimidade com Ele dentro de casa é outra história. E essa é a minha e é a nossa esperança, que nós vivamos essa vida integralmente na presença do nosso Mestre. Hoje eu vim acompanhada da minha irmã, Beatriz, que é uma bênção, uma missionária escolhida desde o ventre, ama a palavra, está solteira, mas tira o zóio, que ainda vai demorar muito, viu? Tem cara de 15, mas já tem 20, viu, gente? Deixa eu me gabar um pouquinho. Professora de inglês na Wizard. É assim que fala? Wizard. É uma bênção, a minha irmã. Orei muito por ela. E Deus fez uma obra muito linda na vida dela. Eu creio que o testemunho dela ainda vai ecoar em muitos lugares, em muitas terras. Também o meu filho, João Marcos, de 2 aninhos, está dormindo, não resistiu à viagem de carro. E é uma bênção de Deus na nossa vida. O meu esposo, que é ministro, está hoje pregando em outra igreja. Mas eu creio que em breve ele vai pregar aqui também, né, bispo? Aí eu agendando meu esposo na Rio Junção. Amados, abra sua Bíblia em Mateus. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso de número 3. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga assim: o propósito de Deus é que em tudo o nome do Pai seja glorificado. Amém. Pode se assentar. Irmãos, que cor é essa toalha? Alguém pode me responder? Amarela. E essa Bíblia aqui? Vocês sabem que esse pano é amarelo e que essa Bíblia é rosa porque a luz do templo está acesa. Mas se nós apagássemos todas as luzes, fechássemos todas as portas, bloqueássemos qualquer fecho de iluminação, e eu retirasse algum objeto aqui e perguntasse que cor, alguém ia saber me responder? Não. E provavelmente vocês apenas não saberiam as características, como também provavelmente não saberiam a que eu estava me referindo, porque ninguém ia enxergar nada. A verdade é que só tem cor amarela, só tem cor rosa, porque existe um reflexo de luz que bate e reflete que existe essa cor. Ou seja, sem luz não existe identidade. Nas trevas, em trevas, não se confere identidade ou função. Exemplo: alguém aqui que trabalhe com obras, ou que seja eletricista, ou que trabalhe com ferramentas, eu acredito que ninguém que trabalhe com isso se proporia ou se permitiria trabalhar com ferramentas que fosse uma furadeira ou que fosse aquela que corta o azulejo, como é o nome? A maquita. Ninguém se proporia a trabalhar com uma maquita no escuro. Ou um pintor não se atreveria a fazer um serviço de pintura no escuro. Nós precisamos da luz para identificar e atribuir identidade, e precisamos da luz para conferir, além de identidade, também função. Em trevas, aquilo que tem grande possibilidade de fazer grandes obras ou grandes funções, no escuro perde a função. Porque as trevas, elas inibem as nossas funções motoras. E aí não tem como desenvolver um trabalho no escuro. Até porque, em escuro, em trevas, não precisa haver parede pintada, não precisa haver beleza.
não precisa haver serviço. É tudo escuro, no escuro a gente fica mais no canto, porque se a gente pensa, acaba a energia, a gente pensa em andar, a gente corre o risco de se machucar, de tropeçar em alguma coisa e fazer alguma estripulia. Então, no escuro, a gente geralmente fica mais detido, não exerce função, não é atribuído identidade, não há uma preocupação em melhorar, ou em fazer, ou em produzir, ou desenvolver algo. A verdade é que a luz é necessária. Jesus se autoafirmou como a luz do mundo, a luz dos homens. Ele é a luz. Ok, partimos do princípio de que ele é a luz. Se ele é a luz, e ele é a luz dos homens e a luz do mundo, é necessário nós entendermos e é necessário nós admitirmos para nós mesmos que nós essencialmente, em essência, fomos gerados em trevas. O próprio salmista admitiu quando pecou: eis que em trevas, eis que em iniquidade, aliás, eu fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que desde quando foi gerado, ele já nasceu como geração caída, propensa ao pecado e ao erro. E aqui quando eu falo de pecados, eu associo às trevas. E eu vou dizer por quê. O próprio Jesus, quando prega a Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz para Nicodemos: eis que a luz veio ao mundo. E isso Jesus estava falando de si mesmo, porque lembre que eu disse que Deus é a luz. Jesus se autoafirmou como a luz do mundo. E aí Jesus está falando do verso 19 do capítulo 3 de João em diante para Nicodemos: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus está afirmando que o homem que nasceu em trevas por causa do pecado, olhou para a luz de Deus, que era Cristo, mas preferiu ficar nas trevas, porque as suas obras eram más. Então o próprio Jesus está ali associando o pecado, as obras da carne, a alguém que vive em trevas. Prosseguindo, porque as suas obras eram más. Pois aquele, Jesus continua dizendo, que pratica as más obras, não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Lembra que eu disse que no escuro ninguém precisa ornar, produzir, desenvolver algo? Porque em trevas, ninguém vê nada, ninguém sabe de nada, ninguém pode fazer nada. Mas em trevas, a gente consegue fazer aquilo que na luz ou às claras, a gente sabe que é vergonhoso fazer. Geralmente, uma boca de tráfico de droga, na luz do dia, tenta ficar o mais escondido possível. Porque como sendo um ato ilícito, crime, sabe que se a justiça chegar, eles vão ter que ser penalizados pelo que estão fazendo. Então, eles tentam fazer de tudo para fazer tudo escondido. Geralmente em becos, ruas sem saída, ruas pequenas. E assim por diante. De noite, já é mais difícil esconder. Existe ali talvez uma comodidade para fazer o que é errado. Até porque de noite, apenas as luzes da ribalda, né? Rola todo tipo de coisa errada. E existe sim uma facilidade, porque é de noite. Existe mais dificuldade de ser revelado o ato iníquo. Aí Jesus continua dizendo, não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam vistas e nem reprovadas. Só que aí ele termina no verso 21 ao 22, se eu não me engano, dizendo, mas aquele que pratica as boas obras vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas,
porque são feitas em Deus. E deixa eu te falar uma coisa que confronta. De nós não procede nada de bom, porque a nossa natureza é caída, mas todo fruto, todo ato de bondade não vem de nós, vem de Deus, porque a palavra diz em João capítulo 15, que nós fomos ramos enxertados na videira, e como um ramo que estava prestes a morrer, o que produzia todo tipo de fruto ruim, ao sermos enxertados na videira, passamos então a receber os nutrientes da videira, e Jesus vai dizer que a videira é Ele, e o Pai é o lavrador. Então, quando nós, como ramos, que produzíamos, como diz Paulo em Romanos, os zambujeiros, planta ruim, erva daninha, fomos enxertados na videira que é Cristo, então não produzimos frutos de nós mesmos, mas agora produzimos o fruto da videira, recebemos os nutrientes da videira, recebemos a água viva da videira, e então nosso ramo agora passa a produzir não os nossos frutos essenciais ou naturais, mas sim o fruto que vem dele. Cutuca quem está perto de você e diz assim: arraiga na videira. Meu irmão, se você quer produzir frutos, como diz João Batista, digno de arrependimento, arraiga na videira, ajunta no Cristo. Então, quando Jesus fala para Nicodemos que ele, sendo a luz, veio ao mundo e os homens amaram as trevas porque preferiam fazer o que era mal, eles preferiram continuar produzindo os seus frutos maus, preferiram continuar confortáveis para pecar, porque no escuro a pessoa fica confortável, tem mais facilidade para fazer o que é mal, para fazer o que é errado. Entendendo tudo isso, preciso também aqui destacar, para nós formarmos um pensamento, que se é a luz que confere identidade, característica e função, repete comigo para você não esquecer, a luz confere identidade, característica e função. Se é a luz que confere tudo isso, eu preciso te dizer o que é a luz. Ou, na verdade, preciso te dizer o que são as trevas. As trevas são a ausência de luz. Diga assim: as trevas são a ausência da luz. Então, meu irmão, treva em si mesmo não é algo ou alguma coisa, é apenas a ausência de algo que é real, palpável e que existe. Treva não se pode palpar, não se pode dimensionar, ou talvez não se possa definir como algo ou alguma coisa. Talvez seja uma característica ou condição. Agora, as trevas são a ausência de algo que é palpável, real e que existe, que é o quê? A luz. Quem é a luz, meu irmão? Jesus. Então, se alguém está em trevas, é porque falta luz. Se alguém está na vida de pecado, é porque falta a luz. O que é trevas? A ausência de luz. As trevas, como eu disse, têm uma associação com a vida de pecado e iniquidade. Mas se é a luz que confere identidade, característica e propósito, quer dizer que quem está em trevas perdeu ou não tem identidade, característica, função ou propósito. E é aí que eu entro no cerne da questão. Se Jesus é a luz e quem vive em trevas está com a ausência de Cristo na vida, essa provavelmente é uma pessoa que não tem identidade, não sabe quem é. Perdeu função ou propósito, não sabe para que está aqui. E meu irmão,
Deus não te criou para você viver em vão. Deus não te criou para você passar por essa vida e não deixar nenhum tipo de marca ou contribuir para o propósito celestial. Você está com a sua Bíblia aí? Abra em Jó capítulo 14, verso 5. Aleluia. Jó capítulo 14, e verso 5. Diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites, e não viverá além deles. Eu vou falar na linguagem de hoje. Jó está dizendo: Deus deu a cada um dias e meses determinados, e não há ninguém que possa fazer alguém viver mais do que o que está determinado por Deus. Se tem alguém aqui com a Bíblia numa versão na linguagem de hoje, é mais ou menos aqui, ó. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Jó está dizendo: o ser humano tem prazo de validade. Nós temos um período de vida na terra, determinado por Deus. E Deus, quando olhou para nós, ainda informes no ventre da nossa mãe, vamos lá, Salmo 139. Salmo 139. O verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Em outras traduções, o verso 16 diz que, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Quando Deus te viu sendo formado dentro do ventre da tua mãe, Ele já conhecia todos os teus dias. E todos eles foram escritos no livro de Deus antes mesmo deles serem vividos. Mas Deus não faz nada sem propósito. Deus, quando te formou, eu vou falar, porque Deus me autoriza nessa noite a falar, como Ele disse com Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci, e te chamei, as nações te dei por profeta. Deus te criou e te gerou com propósito. E Ele te fez, meu irmão, escute isso e grave na tábua do seu coração. Deus te fez exatamente perfeito e exatamente aos moldes, para cumprir o propósito antes estabelecido para a tua vida. Você não é um acidente, você não é uma obra do acaso. Você não nasceu com essa parte defeituosa, com essa parte errada. Mas não queria que fosse assim, meu cabelo assim, minha pele assim, meu rosto assim, nariz assado, corpo assim, pé assim. Não, você foi feito exatamente perfeito para cumprir o propósito por Deus estabelecido para a tua existência na face da terra. Mas o que nós vemos nos dias de hoje
São pessoas que não sabem quem são, não sabem para que estão aqui, não conhecem o propósito de vida. E são pessoas que geralmente têm um vazio de alma tão grande, um vazio e um conflito existencial tão grande, que são pessoas que vão às loucuras, à procura de algo que lhe sane essa sede, esse vazio, que lhe traga respostas, que lhe confira identidade, que lhe confira característica, que lhe dê propósito de vida. Geralmente são pessoas que não aguentam a agonia e a dor tão grande na alma, que procuram algum tipo de distração ou algum tipo de dormência para as dores emocionais. E que tipo de distrações e dormências para as dores emocionais são essas? Geralmente pessoas viciadas em droga, geralmente o alcoolismo, geralmente a prostituição, porque são prazeres que dão prazer à carne e que adormecem um pouco as dores emocionais, as dores psicológicas. Pessoas que às vezes não estão na droga, não estão no alcoolismo, mas que já se viciaram nas redes sociais, em aparelhos eletrônicos, passam o dia inteiro no videogame, o dia inteiro na televisão, o dia inteiro na internet. Pessoas que procuram de alguma forma se aliviarem da tortura na alma que é viver sem propósito, viver sem entender quem são. Mas quando alguém cria uma invenção, essa pessoa é a única capaz ou autorizada a dizer a função e para que essa invenção serve. Mas ninguém vai poder dizer com propriedade para que aquilo serve, a não ser a pessoa que a criou e que a inventou. E deixa eu te dizer, a única pessoa que te conhece desde o ventre da tua mãe, a única pessoa que viu os teus ossos sendo formados, a única pessoa que lhe formou, que lhe criou, é a única pessoa que pode lhe dizer quem você é e para que você está aqui na terra e para que você nasceu. E esse alguém é o nosso Deus, esse alguém é o nosso Deus, esse alguém é a luz que quer nessa noite iluminar qualquer quarto ou canto obscuro da tua alma que precise ser iluminado nessa noite. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Meu irmão, a única forma de saber quem eu sou e para que eu estou aqui é me aproximando da luz para que ela ilumine a minha vida. Não existe receita mágica para tratar certos conflitos de alma. Não existe abracadabra, palavra profética, 3 pulinhos, bater palma e dizer glória a Deus. Não existe receita mágica. Eu vim aqui para te dizer uma palavra simples e direta. E é o que está escrito aqui, porque a Bíblia ela é muito direta. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos nos achegar a Cristo, para que Ele ilumine todas as áreas da nossa vida, do nosso ser, da nossa essência, e para que Ele diga para que nós estamos aqui. Meu irmão, tem gente que recebeu o chamado de Deus desde o ventre e sabe que recebeu, porque Deus já lhe falou, através de sonho, através de um profeta, através da palavra. Deus já confirmou o que Ele tem na sua vida, mas hoje o teu chamado se encontra adormecido. Deus não retira, porque o dom Ele dá sem arrependimento, mas tem gente que está que nem a luz debaixo do alqueire. O que é alqueire? É um cesto grande, que na época servia como armário, como lugar de armazenagem de alimento, de grãos. E quando Jesus fala sobre a lamparina que está debaixo do alqueire, Ele fala de uma lamparina que está apagada, ofuscada, e que brevemente vai se apagar completamente, porque o alqueire por cima vai faltar oxigênio, e o fogo sem oxigênio ele apaga.
Deus não vai se materializar para você e dizer: meu filho, volta para a oração, meu filho, volta a me buscar porque eu quero te usar. Não, porque disso você já sabe. Você sabe o que Ele tem na sua vida. Ele já te falou que te chamou, te escolheu, que Ele quer te usar para ganhar a tua família, para ganhar os teus parentes para Jesus. Você sabe que Deus lhe deu o dom da cura. Você sabe que Deus lhe chamou para interceder. Você sabe que Deus lhe chamou para ensinar a palavra. Você sabe que Deus lhe chamou para adorar. Você sabe que Deus lhe chamou, mas hoje você está debaixo de um alqueire, preferindo ficar confortável nas trevas, preferindo ficar confortável no escuro, porque no escuro eu não preciso trabalhar, no escuro eu não preciso me esforçar, no escuro eu estou confortável para fazer o que eu quiser. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: meu irmão, todo ser humano na face da terra tem prazo de validade. Os teus dias estão todos contados, os teus meses estão todos contados. E a pergunta do céu para nós nessa noite é: o que você está fazendo com o tempo de vida que Deus lhe deu? Diz para quem está do seu lado: está na hora de se aproximar da luz, voltar a ter comunhão com Jesus Cristo, nos voltarmos ao Senhor da igreja. Eu vou caminhar para a conclusão. Além do escuro ser um lugar que rouba a identidade, rouba a função, característica, propósito. E além do escuro ser um lugar onde a gente fica incapaz de exercer algum tipo de atividade, o escuro também é um lugar de conforto absoluto. Conforto absoluto, meu irmão. Alguém aqui gosta de dormir com a luz acesa? Eu sei que tem gente que prefere dormir com a luz acesa por algum tipo de experiência, né, que passou, que não gostou. Mas geralmente a gente sente conforto em dormir aonde? No escuro. Meu irmão, se tiver uma luzinha no fim do túnel, já me atrapalha de dormir. Gente, essa água está tão boa, deixa eu beber, mas não me constrange não, vai. Aprenderam, hein? Quinta-feira eu passei um estreito aqui, meu irmão. Mas Deus é bom, aconteceu para que os outros não passem o que eu passei, né? Para a gente concluir. Escuro é lugar de conforto absoluto. É tão bom relaxar no escurinho, meu irmão, principalmente no cansaço, e dormir aquele sono bom. É bom ou não é? É bom. Em Mateus 25, Jesus contou uma parábola que 10 virgens estão preparadas para o casamento, aparentemente preparadas. 5 delas não estavam preparadas. A função delas era ter lâmpadas acesas, porque o casamento acontecia de noite. Hoje as nossas ruas são iluminadas com os postes de iluminação. Mas na época não tinha isso não, meu irmão. Todo tipo de iluminação era na base do fogo. Então tinha que ter lamparina com fogo aceso. E todo mundo sabe que para ter fogo tem que ter pelo menos 2 coisas: combustível e condutor, que geralmente é um pavio, ou uma vela, ou um pedaço de pano, ou um pedaço de papel, que é o condutor por onde o fogo vai queimar. Ou uma brasa, uma madeira, né, um carvão. Mas tem que ter o quê? Combustível. Como é que eu sei que a minha função, fui contratada para um casamento, para iluminar o cortejo durante a noite da festa de casamento da minha amiga? Eu sei que eu fui contratada, eu fui chamada para isso. E eu vou para o casamento, levo lamparina, tem aqui o condutor, que é o pavio, mas eu não levo combustível. Aí Jesus olha para 5 que esqueceram de levar o combustível e fala: essas 5 eram loucas. Porque só sendo louca, para ir para uma festa contratada para iluminar e não levar o que é essencial para que isso aconteça.
Meu irmão, o que é essencial na vida cristã? Porque isso aqui é uma parábola que quer revelar, ensinar verdades da vida cristã. O que é essencial na vida cristã, irmão? Vamos lá, você pode não saber tudo, e talvez eu não saiba enumerar tudo o que é essencial para a vida cristã. Mas eu sei pelo menos algumas coisas. Conhecer a Deus é essencial para a vida cristã. Certo? Oração é essencial para a vida cristã. Sim ou não? Alguém aqui concorda comigo? Conhecer a palavra, porque só através da palavra eu conheço a Deus. E o que Deus espera de mim. Adoração é essencial para a vida cristã. A comunhão é essencial para a vida cristã. Então, peraí. Essas 5 chamadas de loucas, que não levaram o essencial para o casamento, e o casamento simboliza a volta de Jesus Cristo, porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E quando Jesus Cristo voltar, vai ter o encontro da noiva com o noivo. E isso é representado pelo casamento judaico. E o casamento judaico tem 7 dias de festa, de bodas. Bodas é festa. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, nós vamos para as bodas do Cordeiro. Celebrar a união, o casamento entre Cristo e a igreja. Meu irmão, se Jesus contando a parábola diz que 5 delas, as loucas, não levaram o que era essencial. Peraí, Jesus está me ensinando o quê? Que se eu não tiver o essencial, eu também não vou. O que eu falei que é essencial? Conhecer a Deus, conhecer a palavra, que é a vontade de Deus e saber o que Deus espera de mim. A oração, a adoração, a comunhão. Se eu não tenho o que é essencial, eu vou subir. Vou? Não. Mas por que isso tem a ver com a palavra que a gente está falando hoje? Porque o essencial que elas não levaram era o combustível. O combustível era para quê? Acender a luz. Ó, meu irmão. Você quer luz na sua vida? Você quer Cristo, a presença de Jesus na sua vida? Que alguém entre, passe na calçada da sua casa e fale: meu Deus, essa casa, Jesus está aqui. Quando alguém está enfrentando um problema, um conflito, uma dificuldade, sabe que pode contar com você, porque você é cheio da presença de Deus. Você é uma pessoa que todo tipo de relacionamento que você tem, você coloca Jesus no meio, você ganha almas e você traz liberdade a vidas. Se você quer que a luz de Deus esteja em você, você precisa ter o que é essencial. Aí Jesus conta que o noivo atrasou. Não chegou no horário marcado. Digamos que o casamento estava marcado para 7 horas. Meu irmão, já é da meia-noite. E o noivo não tinha chegado ainda. Das 7 à meia-noite, todas elas se cansaram e dormiram. Elas dormiram. E o sono é um momento de relaxamento profundo, que geralmente acontece no escuro. Ou seja, quem está adormecido espiritualmente, provavelmente está em trevas. E o que é estar adormecido, meu irmão? É estar completamente relaxado. Ai, está tão confortável. É, meu irmão. O conforto, às vezes, é zona de perigo. Diz para quem está do seu lado: conforto, às vezes, representa zona de perigo. Geralmente, quando Deus trabalha, é no desconforto mesmo, meu irmão. É matando a carne. É levando a cruz, é negando-se a si mesmo. Aí você vê aquele crente. Você vai falar com ele: meu irmão, vigia, meu irmão. Volta a orar. Vamos para o culto de oração. Vamos buscar Deus. Vamos para o culto da palavra. Não, eu estou bem assim. Eu estou bem. Mas o céu não está te perguntando se você está bem. O céu está perguntando se você está pronto. Quando alguém gritou: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, todas elas estavam dormindo. Fala para o noivo que eu estou bem. Tá bem? Então fica aí. Nem se levanta, fica aí. Que eu vou embora, estou indo.
Porque quando o noivo chega, ele não quer saber se as virgens estão bem, se elas estão confortáveis. Ele quer saber se elas estão prontas, se elas estão a postos com lâmpadas acesas, com fogo e com azeite. Quando Jesus voltar, ele vai olhar para a igreja brasileira, a igreja mundial, e ele não quer perguntar: meu filho, você está bem? Você gostou do que Deus te deu? Você gostou dos carros, das casas, da comida que eu lhe dei? Não. Deus vai dar, vai se atender ao propósito dele para a sua vida. Mas quando ele chegar, ele não vai te perguntar se você está bem, se você está confortável, se você tirou um soninho bom. Ele vai perguntar se você está pronto, se você tem o que é essencial para herdar a vida eterna, para entrar nas mansões celestiais, para passar a eternidade ao lado do Cristo vivo, que é a luz, que iluminará toda a nova Jerusalém. O céu nessa noite está te perguntando, não se você está bem, estou confortável do jeito que eu estou, beleza. Ninguém vai lhe forçar a nada, nem Cristo lhe força nada. Ele lhe dá chamado, ele lhe confere propósito, lhe dá identidade, ele diz para que ele chamou, lhe diz que escolheu desde o ventre da tua mãe. Mas meu irmão, se você decidir ficar debaixo dessa vasilha, debaixo desse alqueire até você apagar, o Cristo não vai lhe forçar a nada. Aí alguém vai chegar lá naquele grande dia: Jesus, profetizamos em teu nome. Teve uma época que eu estava tão cheio do Espírito Santo, fiz um monte de coisa, foi do repleplé, curei, preguei, profetizei. Beleza, meu amigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Eu lhe usei porque eu tinha um propósito com a igreja, mas você não tinha o que era essencial, você não tinha luz, não tinha intimidade com Deus e com Cristo. Está na hora de nós nos prepararmos. E aí eu vou concluir essa mensagem lendo Mateus capítulo 5. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Espera aí, Amanda, entrei em parafuso. Mas você não disse que a luz é Jesus? Amanda, você disse que a luz é Jesus. Sim ou não? Mas aqui Jesus está dizendo para os discípulos: assim resplandeça a vossa luz. Calma aí, a luz é Jesus ou é os discípulos? Calma aí, me explica. Vou te explicar para encerrar, eu já vou fechar a Bíblia. Aqui tem um candelabro com 7 velas, né? Aí se tivesse as 7 velas aqui, ó, existem várias formas de acender. Eu pego aqui um isqueiro e acendo uma, depois acendo a outra, ou simplesmente acendo uma, pego essa uma e vou acendendo as que estão do lado, sim ou não? Eu consigo acender de longe? Não, eu consigo acender se eu aproximo o fogo da outra vela. Jesus é a luz. Mas lembra que quando a Bíblia fala de luz, a Bíblia não fala de luz elétrica, viu, meu irmão? Não se confunda. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, em culturas diferentes, em condições diferentes. Então, quando a Bíblia fala de luz, a Bíblia fala de fogo. Vamos lá, quando a Bíblia fala de luz, a Bíblia fala de fogo. Então, vamos entender o que Jesus está falando aqui, ó. Ele está falando assim, ó: eu sou a luz. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o fogo. Só que quando o fogo se aproxima de um pavio, o que acontece? Ele acende, meu irmão. Jesus é o fogo que veio à terra. Mas aí quando ele chama 12, ele está dizendo: vem cá os 12, que o fogo que tem em mim vai passar para vocês. Oh, glória! Aleluia! Aí quando Jesus encheu os 12 de fogo, aliás,
11, né, que um deles era atribulado. O Judas, coitado. Quando ele enche os 11 de fogo, daqui a pouco ele reúne uma multidão, que dos 11 vai para os 70, né, que teve 70 que saiu para pregar, dos 70 também tinha aquela multidão de 500, depois tinha aquela multidão de 120 que ficou no cenáculo. Mas é assim, eu estou pegando fogo, porque Cristo está perto de mim, Ele me abastece, Ele me acendeu. Quanto mais próximo dEle eu estou, mais eu ardo em chamas, mais eu me ilumino e mais eu ilumino quem está ao meu redor. Aí eu chego perto aqui da Bia, começo a falar de Jesus para ela, começo a dizer da obra da salvação e do que Deus tem na vida dela. Ela tem um encontro com Jesus e pum, ela vira uma labareda também, ela vira fogo também, ela arde em brasa também, e amanhã ela está lá conversando com uma amiga e fala da obra da salvação, da regeneração, que Deus tem na vida dela. Ela tem um encontro com Jesus, daqui a pouco, pum, ela arde em brasa também, começa a pegar fogo e a iluminar. É por isso que Jesus disse: vai lá e brilha a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O querer de Deus é te preencher, lhe dizer quem você é e lhe usar nessa terra. Mas o querer de Deus é que através disso você arde em fogo e glorifique ao Pai que está no céu. Foi como eu disse no início, o propósito de Deus é que o nome do Pai seja glorificado. Só quem quer glorificar o nome do Pai, se você é alguém que entendeu essa palavra e deseja se aproximar de Deus e arder em chamas e ser a luz que Ele lhe chamou para ser, e glorificar o nome do Pai e acender outras luzes, outras brasas também. Se você é essa pessoa, fique de pé.